A taxa de desemprego entre a população que está entrando no mercado de trabalho de 18 a 24 anos foi de 24,1% no primeiro trimestre de 2016. É mais que o dobro da taxa geral de desemprego para o período divulgado no final do mês passado, que foi de 10,9%. Uma das explicações para esse fenômeno é que, segundo o IPEA, os jovens estão dando preferência por continuar estudando antes de entrar no mercado de trabalho. Mas mesmo atrasando o ingresso, eles continuam sendo atingidos pelo desemprego. Tá muito difícil, não só na minha área, mas em todas as áreas, assim. Eu já pesquisei muita coisa e é muito difícil arrumar um emprego. Estou vendo, na verdade, os jovens indo para outros campos fora da área de formação deles. Eu acho que o mercado está um pouco saturado e acho que a crise influencia porque diminui a opção de emprego. Na verdade, agora só a graduação não é mais o suficiente para você garantir uma boa posição no trabalho. Você tem que agora ir para o mestrado, especialização. Eu busco pelo Enem ou então por cursos mesmo, que eu estou procurando assim no centro, da cidade e outros lugares também. É melhor você ir melhorando, se qualificando. E o país enfrenta a pior recessão em quase 90 anos, com previsão de queda de mais de 7% do PIB nacional entre 2015 e 2016. E a falta de bagagem profissional é um dos fatores a empurrar todo jovem para o desemprego durante crises. Eles são menos produtivos por ter menos experiência e acabam custando menos para a empresa dispensar. Um profissional mais maduro tem ao seu favor o fato de saber lidar com o mercado em convulsão. Ele já viveu crises antes. Para conversar com a gente aqui no estúdio sobre esse tsunami enfrentado pelos jovens, é o Elvio Tadeu Cury Prazeres, professor da PUC Minas e escritor de diversos livros sobre administração e negócios. Professor Elvio, muito obrigada pela sua presença aqui no Novos Tempos. Eu que agradeço. Para começar, eu queria te perguntar se a falta de bagagem profissional é a explicação para esse alto índice de desemprego entre jovens. É uma das causas. Hoje o mercado é muito seletivo. Como todos sabem, é muito competitivo. Mas nesse tsunami, alguns vão sucumbir, mas a maioria, e aí é que está a esperança para todos, vai conseguir ter um emprego. Por quê? Porque as oportunidades são muito grandes. O acesso à educação hoje está universalizado. E isso representa um grande trunfo para o jovem hoje. Agora, professor Elvio, também quero expressar minha alegria de recebê-lo aqui no nosso programa. Nós somos colegas aqui na PUC Minas. Isso. E para dar continuidade a essa conversa, nós já fomos jovens há algum tempo, o ingresso no mercado de trabalho, essa entrada, ela é sempre um desafio, tanto para o jovem como para a sociedade, não é verdade? Edivar, mais uma vez, obrigado pelo convite. É interessante porque, para falar de desemprego, nós temos que falar primeiro do emprego, que aí talvez comece um problema sério. O jovem quer um emprego. Para você entender bem essa questão, um aluno virou para mim e disse que precisava de um emprego. Eu perguntei para ele, mas qual área você quer? Ele falou, olha, eu quero qualquer coisa. Eu não posso ficar ouvir minha mãe reclamando de mim em casa. Né? Aí eu disse para ele, olha, nunca ninguém assinou uma carteira de trabalho como qualquer coisa. Você tem que ter um emprego, você tem que ter algo que você realize com sabedoria, com maestria e que te identifique. É a qualificação, né? Que é a qualificação. A clareza em que você é bom, né? Algumas coisas subjetivas, como vocação, com alguma habilidade que você tenha. Então, esse enfrentamento, mesmo hoje, né, numa situação de crise, é um desafio para o jovem, ele se encontrar num mercado restritivo, como eu disse anteriormente, mas que deve orientá-lo na construção de uma carreira. Agora, existem muitas empresas que às vezes não levam em consideração o ser jovem e já cobra às vezes 2, 3 anos de experiência. Mas é uma minoria, né, Elvio? É uma minoria, né? Empresas que contratam estagiários e exigem 1, 2 anos de experiência. Isso para atividades mais específicas. Existem empregos como de trainee, né? Oportunidades como trainee, de estágio, que vão valorizar
determinadas habilidades que estão no início. Basta o jovem saber identificar qual tipo de empresa ele quer trabalhar. Aí você começou a falar de coisas que me lembram as políticas públicas. Se a gente pensar em termos de Brasil, Elvio, quais são as principais políticas públicas voltadas para o jovem e que têm ajudado nesse ingresso no mercado de trabalho? Olha, talvez o primeiro aspecto que esteja ligado mesmo ao que eu faço é o desenvolvimento de alguma atividade empreendedora. Dentro das universidades, atividades não curriculares, né, eletivas, onde o jovem vai poder prestar algum serviço à comunidade. E aí, nesse serviço à comunidade, ele é visto por uma empresa, né? Volto a dizer, essa habilidade, essa vocação que ele tem em alguma prestação de serviço, leva esse jovem a ser visto, né? Ser identificado pela empresa. Professor Elvio Edivar, muitas pessoas comentaram nas nossas redes sociais o tema do nosso programa. Vamos dar uma olhadinha? Pessoal, vou pedir para vocês darem uma olhadinha aqui no nosso telão e ver o comentário dos internautas. Primeiro comentário: Olimpíadas abafaram um dado preocupante. 11,3 milhões de desempregados. Em 2014, eram 6,4 milhões. Segundo comentário: dezenas de jovens sofrem com desemprego em nossa cidade, muitas vezes por falta de qualificação profissional. Terceiro e último, é preciso que esses jovens comecem a compreender o significado de empreendedorismo, pois eles vão ser impactados pelo vazio do desemprego. Queria aproveitar esse último comentário e saber se realmente o empreendedorismo é um caminho para o jovem, para sair do desemprego, é um caminho a ser seguido. Olha, nós estamos vivendo hoje uma mudança de paradigma, que é um mundo que se baseava em insumos baratos de energia, ou seja, mão de obra. Mão de obra por quê? Porque precisa da mão para trabalhar. E se transformando num mundo onde se desenvolvem atividades baseadas em informação. E aí nós estamos falando da mudança da mão de obra para a cabeça, para o conhecimento. Haverá desemprego sempre, mas haverá cada vez mais oportunidades dos jovens utilizarem o seu conhecimento. Para fazer o quê? Para fazer coisas que os outros fazem ainda em muito pouca intensidade. Por exemplo, as atividades que mais crescem são aquelas ligadas a serviços, home office, trabalho de freelancer, cuidadores de idosos, jardins verticais. Então, aqueles jovens que se comprometem com alguma atividade de prestação de serviço e com algum grau de criatividade e inovação, vão abrir mais portas do que os outros. Agora, Elvio, e essas discussões sobre uma reformulação do ensino médio e, sobretudo, na direção de investir mais no ensino profissionalizante? Isso é uma saída para o Brasil, pensando nessa perspectiva que você colocou, que cada vez mais vamos ter oportunidades na medida em que qualificarmos o nosso conhecimento. Você acha que o ensino médio ele já garantiria essa capacitação, ou seria apenas um estágio, uma passagem? Vamos dizer, quando eu era jovem, tinha lá o ensino técnico, que é o curso técnico profissionalizante. Nós temos que melhorar, sim, o ensino médio. Dar mais instrumentos para o jovem se encontrar a partir dos 15, 16 até dos 18 anos. E ele, ao optar por uma universidade, estar mais preparado, direcionado para aquela atividade que ele deseja. Olha, se o mundo está mudando, se o jovem tem uma internet com celular no seu bolso, o ensino deve ser reformulado no sentido de aproveitar mais esses recursos tecnológicos e essa potencialidade que o jovem tem, que essa geração moderna tem. Agora, esses jovens que estão conectados, eles estão tendo, talvez assim, mais acesso a essas oportunidades de apropriar dessas tecnologias, colocar a serviço da sua capacitação. Agora, nós temos dados assim que tem nos assustado muito. Hoje de manhã eu estava lendo o relatório da organização, estava até comentando com você nos bastidores, da Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Fala de dados assim assustadores, né? 1 a cada 5 jovens da América Latina não só não tem emprego, mas também não estuda e nem recebe acesso a capacitações, somando a um número de 30 milhões na América Latina nessa situação. Quer dizer, a situação do Brasil e da América Latina comprometem nesse sentido, se a gente não se preocupar, um futuro melhor para todos, não é verdade? Olha, as mudanças que ocorrem no mundo são sempre evolutivas. A geração atual é que vale. E o que caracteriza essa geração atual?
uma facilidade de acesso à informação, uma inserção numa mídia social, conectado constantemente, 24 horas por dia. Ora, e aí? O jovem está preparado para enfrentar o mercado de trabalho tendo tanta informação? Ou existe aí um fantasma de eu tenho tanta informação ao ponto das coisas ficarem tão fáceis que elas vão acontecer? Ao contrário, hoje o mercado, como eu disse, é muito seletivo. E esse jovem, às vezes, que está em casa, que não estuda e que não tem trabalho, pode ter se acostumado em determinado momento a ter as coisas à sua mão. Ora, e ele não está aproveitando dessa revolução, dessa evolução, dessas mudanças. Gente, infelizmente eu vou ter que interromper a nossa conversa para a gente ir para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais novos tempos, conversa sobre o alto índice de desemprego entre jovens. Não saia daí.